No nosso projeto, existem alguns métodos que devem ser implementados e não devem ser esquecidos. Para isto, na aula de hoje, mostrarei a você como criar interfaces. O que são interfaces? Interfaces é onde eu digo quais métodos devem ser implementados, mas uma interface ela não faz a codificação, né? Eu não implemento dentro dela, eu apenas indico, né, para quem utilizar a interface que os métodos deverão ser codificados. Eu vou criar uma interface aqui dentro do controller, tá? Então, botão direito, novo, e aqui nós temos interface Java. O nome será iCadastro, interface cadastro. Todos os nossos cadastros vão implementar esta interface. Beleza. O que nós vamos ter aqui? Eu vou ter um método para criar as colunas da tabela, porque a gente vai fazer isso via codificação. Um outro método para atualizar a tabela, ou seja, no momento que nós digitarmos alguma coisa na caixa de texto de pesquisa, a tabela deverá ser atualizada. Uma outra coisa que nós devemos sempre fazer é, quando essa tabela for atualizada e o usuário clicar na tabela, selecionar algum registro, automaticamente esse registro deve preencher os campos logo acima. Tá? Então, só para a gente ter uma noção, vou executar o programa aqui. E aqui deu um erro, porque o programa já estava sendo executado. Então vamos finalizar primeiro. E agora sim, se eu compilar, vai dar certo. Bom, então seria o seguinte, se eu abrir aqui, vamos pegar o contato, que é o formulário maior. Então nós temos que criar as colunas que vão aparecer aqui na tabela. Também teremos que, quando a pessoa digitar alguma coisa aqui na caixa de pesquisa, ele vai ter que atualizar essa tabela. Quando a tabela tiver com registros, clicando em cada registro, ele vai ter que atualizar os campos aqui em cima para uma possível alteração ou exclusão. E também vou implementar aqui um método limpar campos, para quando o usuário clicar aqui no botão novo, se tiver alguma coisa dentro dos text fields, né, do combo box, seja, ele vai limpar todo o cadastro para que a gente consiga fazer a inclusão de um novo registro. Então é isso que nós vamos indicar na nossa interface. E aqui eu vou falar o seguinte, que essa interface vai ser pública, que ela vai ser abstrata. O que é abstrata? Abstrata é um método aqui no caso que não vai ser implementado aqui na interface, mas eu estou indicando que ele deve ser codificado por quem utilizar, ou seja, por alguma classe que utilizar essa interface. Não vai ter retorno e o primeiro método é criar colunas da tabela. Segundo método, mesma coisa. Opa. Segundo é atualizar tabela. Depois chamar de set campos formulário. E, por último, limpar campos formulário. Então, estas são as interfaces que as nossas classes deverão implementar.
Então vou salvar e agora eu vou mostrar para você como que as classes vão utilizar essa interface. Bem simples. Se eu abrir, por exemplo, aqui a cidade, que é a primeira, opa, cidade aqui não, é o controlador, tá? Então, cidade controller. Aqui ele está implementando initializable, que é do JavaFX. Eu vou colocar uma vírgula aqui e falar que ele também tem que implementar e cadastro. Bom, então aqui ele já acusou que controle, cidade controller vai ter que fazer alguma coisa. Clicando aqui, ele fala que eu tenho que implementar os métodos abstratos. Então, clicando aqui, já saiu aqui o erro, né? E lá embaixo, no final, ele mostra para a gente os métodos. Ó. Criar colunas, atualizar tabelas, sete campos formulário e limpar formulário. Ele lança aqui uma exceção que eu vou tirar esta exceção. Tá? Tirar aqui. E você deverá fazer isso para todas as outras classes. Ó. Mesma coisa. Então, implemente e cadastro. Manda colocar aqui os métodos abstratos e façam a retirada do lançamento aqui desse throws. Limpando. Tipo contato controller. Isso é uma forma também, né, de o programador saber o que ele tem que fazer. Né? Ele não, aqui está dando a dica que ele tem que programar estes métodos. E no nosso diagrama, nosso diagrama UML, e nosso diagrama UML não estava constando a interface, mas a gente poderia colocar no projeto também, que ficaria mais fácil a interpretação aqui para o desenvolvimento. Tá? E cadastro, então chegamos aqui no nossa última classe controller. Então todos os métodos abstratos foram inseridos através da utilização da interface. Nas próximas aulas começaremos as codificações destes métodos. Valeu, até a próxima!